Podemos reinterpretar a história dos anjos caídos como seres não do paraíso, mas de Marte? Podemos imaginar que a vida na Terra começou em Marte, então, de certo modo, somos todos marcianos ou descendentes. A vida na Terra semeada por Marte? Podemos, de fato, ser marcianos, direcionado e orquestrado por humanoides que existiram no planeta vermelho, encontrados nos textos apócrifos da Bíblia hebraica, representados como anjos caídos. Sabemos de lendas antigas, por meio dos livros de Enoque, que havia um grupo de anjos que desceram até a Terra, violando a lei divina. Eles introduziram à humanidade modos, meios, conhecimentos que entendemos hoje como ciência e tecnologia. Esses anjos tinham forma humana. Eram chamados em hebreu Ishim, que significa homens. A aparência deles era igual à nossa. Os anjos caídos eram gigantes. Tinham pelo menos 3 metros de altura e eram muito impressionantes. Por mais de 100 anos, mitologistas têm considerado a ideia de que os anjos caídos vieram de Marte para a Terra. Mesmo Dante descreveu isso em seu Paradiso. Chamou isso do 5º nível do paraíso. É possível que os anjos caídos vieram para a Terra de Marte? A Bíblia nos diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Quer dizer que fomos feitos fisicamente segundo a imagem de alguém? E, portanto, a questão de se descendemos dos macacos e das outras criaturas neste planeta, ou se realmente fomos criados e uma intervenção alienígena ocorreu e somos o resultado dela. Na minha opinião, os extraterrestres, por meio de mutação artificial, criaram a inteligência humana. Então os extraterrestres desapareceram. E alguns dos nossos ancestrais fizeram de novo seres parecidos com macacos. E isso foi, na mitologia, o pecado original. Então, eles voltaram de novo, os deuses. Perceberam o que aconteceu e decidiram destruir toda a raça com um grande dilúvio. E reiniciar o experimento de novo com Noé, como sabemos pela mitologia. Tudo isso é texto, foi assim que aconteceu. Parece que os extraterrestres vieram, usaram os grandes macacos, outros hominídeos antigos e criaram o que seria o homem de Neandertal, ou Homo erectus, alguém similar a nós. E depois refinaram esse hominídeo até chegarem ao Homo sapiens. E aí, os outros hominídeos antigos foram destruídos. Estamos acostumados a ver os anjos descritos como seres alados na Bíblia. Basicamente, as asas indicam que eles podem voar. Nós acreditamos em anjos. E os nativos americanos falam do povo das estrelas. E os egípcios falam de deuses que descem à terra. Eu acredito que esta seja a base, seja a plataforma das práticas religiosas na Terra. Eu acredito nisso. O conceito de anjo, como conhecemos, vem diretamente da tradição greco-romana. Histórias sobre Hermes e Íris descendo para transmitir mensagens e se passando por seres humanos na mesma aparência dos homens e mostrando benevolência. Existem vários outros seres que possuem lindas asas ou algo do mesmo formato. Mas esses seres, seja lá do que forem feitos, são uma maneira de nos dizer que temos uma certa dificuldade em entender o que nos separa deles e dos deuses. Era preciso que eles fossem seres estranhos e com asas. Os anjos aparecem em várias culturas como uma tecnologia erroneamente identificada. Se eles vissem alguém voando, seja um ser humano ou um humanoide, seria normal atribuir asas a este ser. Mas, na verdade, não acho que eles tinham asas. Era um jeito do homem do passado de dizer que eles podiam voar.
Pesquisadores também concluíram que os anjos, se comparados aos humanos, seriam pesados demais para voar. Nós não temos aerodinâmica para voar. E somos muito pesados. Temos ossos pesados, músculos sólidos. E isso impediria um humanoide de voar. Mas se é impossível para um anjo ter asas, como ele consegue descer à terra e subir aos céus? Não existe nenhuma descrição de anjos voando como o super-homem, mas subindo na vertical em direção aos céus. E, da mesma forma, eles também desciam na vertical. Como isso era possível? Em 1953, a Bell Aerosystems desenvolveu o cinto foguete, o precursor do jetpack, vendido atualmente. Projetado para levantar uma pessoa verticalmente no ar e fazê-la deslizar em um voo livre, o jetpack atinge 2.500 metros de altura e uma velocidade de até 20 km por hora. Analisando um jetpack moderno, o usuário sobe e desce em uma posição vertical. Agora imagine nossos ancestrais vendo uma cena dessas. Como eles reagiriam? Obviamente, diriam: nossa, isso só pode ser uma criatura divina. Essa criatura é algum tipo de Deus, porque tem a capacidade de voar. São como pássaros e nem mesmo o céu é o limite para eles. Mas será que um aparelho parecido com o jetpack poderia explicar como os anjos da Bíblia eram capazes de subir verticalmente e desaparecer no céu? Teriam eles outros métodos de voo que nossos ancestrais desconheciam? Ezequiel fala de uma carruagem voadora. O Antigo Testamento fala de uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. É claro que se trata de máquinas físicas que os anjos usavam. A história de Jacó e do anjo em Gênesis 28 é o famoso clássico caso de OVNIs. Jacó adormece e sonha com um anjo descendo e subindo uma escada. E essa escada vem do céu. Imagine a porta de uma espaçonave abrindo e uma rampa saindo dela. Parece bastante uma escada. Então, é possível que essa passagem da Bíblia nada mais seja do que um mecanismo tecnológico descrito como uma escada. Nossos ancestrais tentaram explicar uma tecnologia alienígena, sugerindo que um visitante de outro planeta era um visitante do céu com asas de pássaro? Se a resposta for sim, as implicações são profundas e potencialmente perturbadoras. Pois, se anjos forem mesmo visitantes de outros planetas, qual é sua missão? Estariam eles apenas nos vigiando? Ou talvez exista um propósito mais sinistro? O livro do Gênesis da Bíblia fala de como algo que não era humano, talvez angelical, talvez extraterrestre, viu as lindas virgens dos humanos fazendo híbridos, e disso surgiram os híbridos conhecidos como os gigantes Néfilins. Alguma outra coisa com grande inteligência deve tê-los feito para que viessem trabalhar neste planeta. Outros sugerem que a verdade é ainda mais incrível. Mas há um movimento para ir bem mais longe na fusão de biologia com tecnologia chamado de transhumanismo. 8 de fevereiro de 1957. Washington, Distrito de Colômbia. No hospital Walter Reed, o cientista húngaro John von Neumann, o homem que teve a ideia de robôs autorreplicantes, morria aos 53 anos de idade.
No momento da morte, ele trabalhava em um manuscrito intitulado O Computador e o Cérebro. Com apenas 82 páginas, o texto não estava concluído. Mas alguns sugeriram que von Neumann explorava a possibilidade de reproduzir inteiramente a mente humana em um computador. Para os transhumanistas, isso abre a porta para o que muitos consideram uma das inovações mais radicais: a transferência mental. As empresas já fizeram o que chamamos de interfaces neurais, em que ligaram computadores nos cérebros das pessoas através de cabos. Acreditam que podem mapear todo o cérebro humano e todos os dados armazenados nele para poderem transferir a um sistema inteligente artificial à base de silício, onde então poderia ser armazenado e nunca morreria. O conceito de que formas de vida extraterrestre possam ter vindo para a Terra primeiro como máquinas ou robôs não é apenas provável, mas lógico. E pode até ajudar a explicar uma série de encontros com extraterrestres que têm sido relatados até recentemente, no século XX. Encontros com os visitantes robôs que antes poderiam ser chamados de Greys. A evolução humana neste planeta tem sido um experimento total e completo por parte dos extraterrestres. Inteligências estão clonando, misturando e combinando. A Terra pode muito bem ser uma fazenda. Simples assim. Fomos geneticamente alterados, mesclados, abduzidos, levados e trazidos de volta. Podemos ser um grande laboratório de trabalho experimental no universo. A própria NASA disse que formas de vida alienígenas serão descobertas em 20 anos. Acho que vamos ver que criaturas de outros planetas se parecem muito conosco. Cidade de Guanghan, China, 1986. Trabalhadores da construção civil encontraram 2 fossas de sacrifícios que continham relíquias de uma civilização perdida havia séculos. As fossas continham centenas de objetos de bronze e de ouro, máscaras, estátuas e estatuetas, além de inúmeros artefatos de mármore e de jade. Historiadores chineses consideraram a descoberta uma das mais importantes do século XX e dataram as fossas como tendo sido feitas entre 3 e 5 mil anos, portanto, do início da civilização chinesa. Em 1º de novembro de 2007, a imprensa oficial da China fez a pergunta sobre o que aquelas coisas representavam. Se representavam figuras ancestrais ou figuras extraterrestres. Será que as máscaras encontradas no site de Sun Ching-dui representam antigos astronautas que visitaram nosso planeta no passado distante? E se for assim, isso pode explicar o súbito desaparecimento de uma civilização aparentemente avançada. No final, desapareceram e não sabemos o que houve com eles. Será que foram um tipo de civilização extraterrestre ou uma civilização híbrida com a humana? E que pode ter sido levada embora em algum momento? Talvez mudada para outro lugar? A sudeste do Oceano Pacífico, Rapa Nui, ou Ilha de Páscoa, como se tornou conhecida, é um dos lugares mais isolados do planeta. A mais próxima ilha habitada fica a 1.800 quilômetros a leste, e a terra continental mais próxima, o Chile, está a 3.200 quilômetros. Espalhadas em todo o perímetro da ilha, a maioria de costas para o mar, há cerca de 300 figuras de pedra conhecidas como moais. A maioria tem entre 4,5 metros e 6 metros de altura, mas a maior tem mais de 21 metros. E a mais pesada, mais de 165 toneladas. Quem
fez essa gente fazer um esforço tão grande para fazer as estátuas gigantes? Ninguém na Polinésia fez isso. Quando você fala com as pessoas da Ilha de Páscoa, com o povo Rapa Nui, dizem que fizeram aquilo para reverenciar importantes ancestrais Ariki ou governadores. Curiosamente, C.F. Barings, membro da expedição holandesa que descobriu a ilha em 1772, descreveu alguns membros da classe sacerdotal local como Golias. C.F. Barings reportou ter visto gigantes. Disse que alguém tinha ido até o barco dele e que media mais de 4 metros. Ele deu muita importância aos gigantes que viu na ilha. Quando os primeiros exploradores chegaram à Ilha de Páscoa, encontraram 2 tipos de pessoas. Gente de orelhas curtas e de orelhas longas. E quem tinha orelhas longas era descrito como gigante. E eram de uma raça diferente dos de orelhas curtas. Essa raça tinha longas orelhas e lóbulos. E eram de classe sacerdotal. Eles dirigiam a criação e a movimentação das estátuas pela ilha. Francis Mazier, um etnólogo francês que fez uma pesquisa na ilha em 1963, registrou lendas locais de que os primeiros homens a habitar a ilha tinham enorme estatura. No livro Mistério da Ilha de Páscoa, Francis Mazier diz que os primeiros habitantes da Ilha de Páscoa eram presumivelmente muito altos, pessoas gigantes. A ilha chegou a ter 15 mil habitantes antes de ser descoberta. Mas apenas 52 anos depois, o explorador James Cook relatou um cenário de grande devastação em que quase todos os moais foram tombados e só restaram 700 habitantes na ilha. Parece que alguma coisa aconteceu na Ilha de Páscoa que diminuiu a população drasticamente. E parece que muita gente morreu ou foi embora. Algo deve realmente ter acontecido. Arqueólogos acharam moais inacabados em uma pedreira e ferramentas espalhadas no entorno, como se o trabalho tivesse sido abandonado de repente. Não sabemos por que teriam parado o trabalho, nem o que aconteceu exatamente com a classe sacerdotal de gigantes, que supervisionava todo o trabalho. De repente, essa gente desapareceu e o trabalho parou. A explicação recorrente sobre a Ilha de Páscoa é que aquilo era um experimento genético em que não humanos usavam ilhas ou montanhas ou penínsulas para que não houvesse interferências, para que nada contaminasse seu experimento. Talvez por isso todos foram transferidos. Será mesmo que um povo inteiro foi fisicamente removido da ilha logo depois de sua descoberta, no domingo de Páscoa? E se for assim, um desaparecimento em massa seria parte de experimentações extraterrestres na Terra? Talvez evidências desse tipo de conexão possam ser achadas nas selvas da América Central, em uma civilização que parece ter estrategicamente abandonado seus lugares sagrados sem deixar rastro. Temos uma dezena de estranhas espirais escavadas na pedra. Arqueólogos acham que representam o Sol. Mas algumas espirais são estranhas, e uma delas tem até pequenas espirais saindo dela. Então você se pergunta se as espirais não seriam, na verdade, a representação de algum portal ou de alguma passagem para uma outra dimensão. Há quem creia que elas representam portais para o ponto de origem deles.
Acho que, no mínimo, existe a possibilidade de haver uma ligação entre o alinhamento de certos eventos celestes e a abertura e fechamento desses portais. Será possível que os próprios Anasazi desapareceram em massa deste local e foram para outra dimensão? Será que a forma espiral dos petróglifos deixados pelos Anasazi representam mesmo portais? E se for assim, será que os Anasazi sabiam quando e como acessar esses outros mundos? E que evidências disso estão na análise de desaparecimentos recentes? Centenas de milhares de pessoas no planeta Terra desaparecem todos os anos. Todos os anos. E ninguém sabe onde eles estão. Florestas nacionais, parques. Há histórias de pessoas que falam com outras pessoas e quando se viram, a outra desapareceu. E não fazem ideia do que aconteceu. Terão caído em portais, terão sido abduzidas ou elevadas em um raio. Só podemos especular sobre por que a inteligência por trás das abduções age como age. Mas certamente chama a atenção que, se precisam operar clandestinamente, se querem esconder o que andam fazendo, isso não é possível na cultura de hoje. É possível que estejamos presenciando o mesmo fenômeno. Mas o significado mudou com o tempo. Há muito tempo, culturas desapareciam e agora, por alguma razão, o mesmo acontece, mas em escala muito menor. Essas pessoas, aviões ou objetos estavam no lugar errado, na hora errada e desapareceram pelo portal ou passagem estelar. Será que existem seres inteligentes que habitam outros planetas dentro do nosso sistema solar e que eles tenham procurado a Terra em algum momento, como nós agora procuramos outros planetas habitáveis? No Antigo Egito, você tinha, por exemplo, Osíris, que veio de Orion. Osíris era casado com Ísis. Ísis veio da estrela de Sírius. Esses extraterrestres chamados deuses apontavam para o céu e diziam: olha, aquela é a nossa casa. Uma das peças mais antigas e mais convincente prova para apoiar a noção de que os extraterrestres têm de fato visitado a Terra pode ser encontrada no antigo selo cilíndrico sumeriano conhecido como VA243. O autor, Zecharia Sitchin, foi o primeiro a sugerir que este selo, que se estima ter pelo menos 4.500 anos, seja uma representação do nosso sistema solar. Você pode ver no selo que há um modelo completo de todo o sistema solar, com precisão mostrando o Sol no centro. Mas antes de Copérnico e Galileu, ninguém sabia que nós orbitávamos o Sol. Assim, a única explicação é que alguém que tivesse esse conhecimento passou à humanidade, e de que houve presença extraterrestre na interação com as pessoas no passado. E vemos isso em todo o globo. A tribo de Dogon e os antigos egípcios acreditavam que seus deuses vieram da estrela Sirius, com o aglomerado estelar Pleiades, assim como fizeram os americanos nativos a centenas de quilômetros de distância. Talvez mais evidências sejam reveladas com nossos planos de colonizar Marte. Primavera de 2013. O projeto Mars One solicita candidatos para a colonização de Marte. Mais de 200 mil pessoas se inscreveram para serem os primeiros humanos a colonizar o planeta vermelho. Apenas 24 serão selecionados. Nenhum deles deverá voltar. A missão Mars One é uma missão muito ambiciosa. Eles reuniram todos os fornecedores aeroespaciais do mundo e tentaram fazer uso pesado da experiência na estação espacial, onde eles fizeram módulos para viver. Esses mesmos módulos podem ser levados a Marte e manter a vida humana. Os cientistas estão testando modelos de alojamentos para Marte, como o Deep Space Habitat, da NASA. Os engenheiros projetaram os casulos a serem construídos remotamente antes dos humanos chegarem.
Uma vez construídos, os habitats fornecerão oxigênio e água e minimizarão os efeitos nocivos da radiação atmosférica para os seres humanos. Mesmo essas façanhas de engenharia não vão permitir que os seres humanos vivam em Marte por longos períodos de tempo. Temos tentado experiências de como criar um ambiente de sobrevivência em um casulo e parece ser muito difícil conseguir para um período de tempo muito longo. E se queremos habitação a longo prazo em Marte e a colonização de Marte, pessoalmente eu voto em terraformação. Terraformação é o processo de transformar um ambiente impróprio para a habitação humana em habitável. Os cientistas estão investigando as várias maneiras de um dia poder terraformar um planeta inteiro. Quando você pensa em terraformação em Marte, a chave é conseguir uma atmosfera densa, que forma uma proteção contra a radiação do Sol. Faz com que a temperatura suba o suficiente para produzir a vida vegetal e o oxigênio. Então a pergunta é, onde podemos obter a atmosfera mais densa? Algumas opções. Tem uma grande quantidade de gases aprisionados nas calotas polares. Então podemos imaginar elas derretendo e liberando gás. Terraformar um outro planeta é uma perspectiva de muito longo tempo. Se vamos terraformar Marte para tornar mais parecido com a Terra, podemos pensar em algumas maneiras de fazer isso. Podemos semear micróbios que podem produzir uma atmosfera mais espessa. Podemos modificar drasticamente as condições em um planeta para uma intervenção adequada. E Marte parece ser uma boa opção para isso. Marte já foi muito mais parecido com a Terra. Talvez possamos trazer de volta e tornar mais parecido com a Terra novamente. A atmosfera primitiva da Terra e a atual atmosfera de Marte, em sua composição, são muito semelhantes. A Terra tinha vapor de água, nitrogênio e dióxido de carbono. É disso que consiste a atmosfera de Marte. Se os seres humanos planejam um dia dar a Marte uma atmosfera respirável, extraterrestres podem ter feito a mesma coisa com a Terra milhões de anos atrás. Há uma possibilidade de que a Terra tenha sido terraformada. Quando olhamos para o desenvolvimento da Terra, o que vemos é que em todas as fases do planeta havia exatamente o que parecia precisar para desenvolver esse mundo bonito e azul em que vivemos. Quando precisávamos de oxigênio, foram introduzidas bactérias no ecossistema que sugavam o dióxido de carbono e o gás metano e bombeavam oxigênio para fora. Vemos como Marte é e pensamos em tentar construir uma atmosfera e tudo mais. E a primeira pergunta que temos que fazer para nós mesmos é: será que os extraterrestres vieram aqui e fizeram a mesma coisa? Quando lemos os mitos de criação pelo mundo, uma das coisas que encontramos em todas essas histórias é a ideia de que os deuses buscaram criar um ambiente estável na Terra. A história do Gênesis pode ser vista como um guia passo a passo da terraformação da Terra. No primeiro dia, Deus e os deuses criaram o universo. No segundo dia, os deuses criaram o firmamento. Isso é descrito como uma cúpula ou uma fronteira separando o céu da terra. Depois veio o aparecimento das plantas e dos animais e mais tarde dos seres humanos. Eu sempre disse que a Terra é um planeta de experimentação. É bem possível que os alienígenas decidiram que, com o fim de limpar o planeta, eles precisavam de uma coisa de uma enorme magnitude, como o dilúvio de que a Bíblia fala. O dilúvio teve como fim principalmente erradicar as pessoas que estavam no planeta naquela época. Bom, Deus podia ser o extraterrestre, podia ter criado o dilúvio. É muito possível, é muito provável que, com o fim de erradicar uma espécie que eles podem ter alterado geneticamente e se equivocado, eles precisaram se livrar dela e começar tudo de novo. As coisas que nós faremos em Marte podem ser exatamente as mesmas coisas que extraterrestres fizeram quando vieram ao nosso planeta. Nós terraformaremos aquele planeta, criando uma atmosfera mais adequada, derretendo calotas polares para criar rios e lagos, e talvez até manipulando geneticamente organismos para sobreviverem melhor naquele planeta.
E talvez a humanidade esteja sendo guiada por extraterrestres para ir a Marte e colonizar o planeta vermelho. Com nossos planos para colonizar Marte, estariam os humanos realmente seguindo os passos dos extraterrestres que vieram à Terra no passado remoto? Como há até mesmo evidências de que esses visitantes alienígenas podem ter vindo para cá do mesmo planeta que é agora o nosso destino. Com base nas investigações dos astronautas que vivem na Estação Espacial Internacional, cientistas especularam sobre que mudanças fisiológicas podem ocorrer nas futuras gerações de humanos nascidos em Marte. Uma das coisas mais incríveis do corpo humano é sua capacidade de se adaptar. E no caso dos astronautas que vão para o espaço, eles crescem de 5 a 7 centímetros. E no caso de um humano nascido em Marte, o que vai acontecer é que o ambiente vai mudar a sua estrutura do corpo humano. E o que veremos em poucas gerações serão humanos mais altos, mais magros, porque a gravidade em Marte é menor do que a da Terra. Se os humanos evoluírem por muito tempo no planeta Marte, eles serão mais altos, terão cabeças maiores, terão membros mais longos, podem até desenvolver olhos levemente maiores equipados para ver melhor no escuro, porque há menos luz do Sol em Marte do que há na Terra, porque é mais distante do Sol. Podem acabar parecendo representações de anjos e vários outros seres divinos sobre os quais lemos na Bíblia e outros documentos antigos. Esses atributos de alguém de um planeta de gravidade baixa como Marte, ou que esteve no espaço muito tempo, podem ser os atributos que nós vemos nos anjos caídos. Seres muito altos e alongados, e talvez pálidos, e com olhos muito grandes. Marte é um ponto muito lógico. Se a vida na Terra um dia se tornar impossível, é o nosso próximo passo, é para onde ir se a sobrevivência da nossa espécie estiver ameaçada. Porque talvez seja de lá que nós viemos. Então talvez nós, terráqueos, sejamos os marcianos. Então a questão é: será que esse jogo tem se repetido há centenas de milhares de anos? É possível que a colonização de Marte seja a chave para a nossa sobrevivência como espécie? E nesse caso, já estivemos perto desse precipício antes? Pode ter havido uma presença humana em Marte milhares de anos atrás? Talvez iremos descobrir a verdade sobre nossos ancestrais alienígenas quando nos tornarmos os extraterrestres em Marte. De fato, Jesus disse: "A casa do meu pai tem muitas moradas." E se isso for apenas uma metáfora que sugere que as casas do universo são um conjunto de espécies diferentes, que o universo é fértil em vida e todos pertencemos a isso? Eu cresci ouvindo a minha avó falando sobre alienígenas, sobre Atlântida e todos esses pontos de vista alternativos da história. Essa era a conversa na hora do jantar na minha casa. Isso significa que a criação é ainda mais magnífica do que nos disseram. Porque o divino está permeado através de todo o universo, não só no planeta Terra. Eu acho que é possível que alienígenas antigos tenham visitado o nosso planeta, porque para nós céticos tudo mudou. Por exemplo, nos últimos 12 anos nós olhamos o pequeno caminho do nosso sistema galáctico e até agora encontramos 3.000 planetas. Quando extrapolamos essa possibilidade por todo o sistema galáctico, é estimado que deva haver bilhões de planetas só em nossa galáxia. Então as chances de encontrar vida são extremamente altas. Mas tenho que dizer uma coisa. Se nós podemos ir até lá, por que eles não podem vir até aqui? Precisamos estar abertos para essa possibilidade que a vida neste planeta foi ligada a seres extraterrestres. Será que extraterrestres realmente têm vindo à Terra e abduzido grandes grupos de pessoas ao longo da história?
E se for assim, será que extraterrestres estão conduzindo experimentos para melhorar a raça humana? Preparando-nos para sermos parte de uma comunidade intergaláctica? Um dia, seremos reunidos a nossos ancestrais alienígenas. Mas talvez, para alguns de nós, essa reunião já tenha acontecido. Genebra, Suíça, sede do CERN. Uma coalizão multinacional de cientistas estão trabalhando para aprimorar o Grande Colisor de Hadron, o maior e mais poderoso acelerador de partículas, que tem a capacidade de produzir a energia de 70 mil bombas atômicas. O Grande Colisor de Hadron foi a chave para a descoberta inicial do bóson de Higgs, ou a partícula de Deus. Uma partícula subatômica que muitos cientistas acreditam existir por uma fração de segundo antes que outras partículas atinjam suas massas. E a parte perdida da nossa compreensão sobre as leis da física. Para físicos teóricos, a descoberta abre novas fronteiras na ciência e tecnologia, sugerindo a possibilidade de antigravidade, viagem na velocidade da luz, teletransporte e até aplicações militares futuras. A partícula Higgs é tão nova que nós não sabemos mesmo o que seremos capazes de fazer com ela. A primeira pessoa a referir o bóson de Higgs como a partícula de Deus foi o físico ganhador do Prêmio Nobel, Leo Liederman, que também comparou o uso do Grande Colisor de Hadron à construção da Torre de Babel para alcançar o reino de Deus. A busca pela partícula de Deus e pela criação destas incríveis partículas aceleradoras, tal como aquela no CERN, é realmente a recriação da Torre de Babel. A Torre de Babel parece ter sido a primeira tentativa da humanidade de atingir os buracos abertos do paraíso para abrir os portais estelares e os buracos negros. E esses buracos se transformaram em portais que permitiam a entrada dos extraterrestres. Podemos essencialmente chamar de magia negra e satanismo. Eu acho que se envolveram com coisas que não deveriam ter mexido. Existem muitos especialistas aí fora que acham que as forças demoníacas são de fato extraterrestres. E eles podem ter aberto uma entrada, um portal para se comunicarem com essas coisas. O Deus bom, chamado de Diabo, e de outros vários nomes, criou a matéria. E isso aprisionou as partículas de luz na humanidade. E que nós lutamos todos os dias para relembrar que existem forças malignas que nos desviam da espiritualidade e nos tentam com o mundo físico. A raça humana vai concentrar mais energia numa área pequena do que já fizemos antes. Então procuramos um fenômeno completamente novo. Estamos conseguindo muito mais energia. E isso significa que estamos investigando mais a fundo e podemos estar a um passo de descobrir uma coisa que é completamente chocante. E à medida que chegamos a energias cada vez mais altas, não sabemos o que vamos encontrar, porque a física nesses níveis é uma ciência completamente experimental. Nós não temos o total entendimento e descrição do universo, o que pode gerar esse medo e ansiedade de que podemos criar uma coisa que vai destruir o universo. Quando observamos os experimentos realizados na CERN com o Grande Colisor de Hadrons, pode ser que a humanidade esteja dando seus primeiros passos em direção à construção do universo. Estamos manipulando a matéria no nível subatômico e literalmente dominando as forças da criação. Estamos entrando num território enorme e desconhecido. Vamos testemunhar eventos que nenhum outro ser humano já testemunhou em escalas de densidade de energia que nenhum ser humano foi capaz de criar antes. Isso é muito empolgante. Quem sabe o que vamos encontrar? Com a promessa de mais poder,
Com o colisor atualizado funcionando nos próximos anos, os cientistas estão esperançosos de que a humanidade vá dar ainda mais saltos tecnológicos na compreensão de como o universo funciona. Quando eles terminarem a atualização, ele será 13 vezes mais poderoso. Então é um enorme aumento de energia. Nós nunca tivemos uma máquina que pudesse operar nesses níveis de energia. Mas a questão é, corremos o risco de abrir algo que nós não queremos? Será uma caixa de Pandora? Talvez mais provas possam ser encontradas ao examinar antigos textos que descrevem a chegada das forças malignas à Terra. Monte Helicon, Grécia Central. No sopé desta montanha, o poeta Hesíodo do século VI a.C. afirmou ter feito contato com 9 musas, filhas imortais do deus Zeus, que, segundo a mitologia, concedeu o conhecimento e a arte aos humanos. Hesíodo compôs poemas inspirado por essas musas, inclusive o que pode ser considerado o seu trabalho mais importante, A Teogonia e a Infame História da Caixa de Pandora. Quando o Titã Prometeu roubou o fogo dos deuses e o entregou aos humanos, Zeus não ficou nem um pouco feliz, ele queria vingança. Então o que ele fez foi encomendar a Hefesto a criação de Pandora, a primeira mulher. Depois ele deu a Pandora um pito, isto é, um jarro que continha todos os males do mundo. Nós chamamos isso de caixa, mas em grego é um jarro. E a Pandora recebeu ordens de não abri-lo. E é claro, ela abriu. E então todos os males foram liberados no mundo. Essas forças malignas são às vezes encarnadas por demônios. E às vezes esses demônios são deuses. E às vezes podemos dizer é uma mistura de monstros e deuses. Mas todas elas são as forças dos eventos negativos do mundo. Zeus queria contrabalancear o fato de que eles tinham essas coisas boas, que eram, injustamente, na opinião de Zeus, concedidas aos humanos. Então, é uma explicação que atribui a existência do mal à responsabilidade das deidades, dos deuses. As pessoas acreditaram que a história de Pandora era de fato verdadeira durante muito tempo e que esses deuses extraterrenos, controlavam a sociedade humana. Pandora foi aquela que libertou entidades ou seres que fazem essas coisas acontecerem. A caixa em si pode ter sido algum tipo de portal. Então, ao abrir a caixa, pode, na verdade, ter surgido um portal, por onde uma gama variada de sórdidas entidades, seres espirituais ou vida extraterrena, potencialmente, foi capaz de passar e chegar à Terra. É possível que a história da Caixa de Pandora seja o relato da liberação dos seres negativos na Terra pelos extraterrestres que se infiltraram em nosso mundo? Então é preciso se perguntar, talvez, de certa forma, há algum tipo de força extraterrena que está usando outras dimensões de algum mundo alternativo. Mas tem a capacidade de atravessar portais e entrar no nosso mundo para nos influenciar. É possível que as histórias da Caixa de Pandora sejam, na verdade, relatos de extraterrestres liberando intencionalmente forças malignas sobre a humanidade? Se a resposta for afirmativa, isso pode ser evidência de que entidades alienígenas existem e querem a destruição do homem? De acordo com as histórias bíblicas, o Apocalipse de João ou o Livro de Revelações, se pudesse enxergar além deste mundo o que realmente está acontecendo no Reino Celestial, então você poderia enxergar que existem forças atuantes e que o que estamos vendo na Terra é apenas a manifestação física de uma batalha sobrenatural que está em andamento. Eu acho que quando você estuda todas as evidências, as guerras, o sofrimento, tudo isso foi realizado por grandes entidades extraterrenas. Eram chamados de deuses na Mesopotâmia e também no Egito.
E depois, isso se transformou em anjos e forças de Satã. Hoje, nós os chamamos de extraterrestres, mas é de fato a mesma coisa. Deus é claramente uma entidade que não é desta Terra. E, por definição, um extraterrestre. De onde é que ele vem? Nós precisamos reconhecer que quando os antigos estão falando de Deus, não há outro termo que nós possamos usar para descrever essas experiências, a não ser como extraterrestre. Quando você olha para a história da Torre de Babel, é essencialmente uma história da humanidade desenvolvendo tecnologia e sendo como os deuses, sendo como nossos criadores extraterrestres. E, portanto, a humanidade estava, de algum jeito, prestes a alcançar um nível tecnológico. De outra literatura que nós temos, paralela à Bíblia, uma história muito mais profunda é contada. De acordo com esta antiga fonte, esta antiga tecnologia que eles descobriram era para alcançar o paraíso. A palavra Babel significa portal para Deus, um portal estelar, uma escada, uma torre e uma escadaria que alcançava o paraíso. E então, quando Deus viu que a humanidade estava construindo um portal estelar, isso foi demais. Bem, o que aconteceu depois? A força deve ser observada. Eles observaram, eles falaram um para o outro. Nós temos que descer para a terra para disparar um golpe sobre os construtores da torre. Mas que tipo de golpe? O texto bíblico é claro. Eles tocaram as mentes das pessoas e corromperam seu espírito de união. A história da Torre de Babel realmente tem a ver com uma decisão que os assim chamados deuses tomaram. Os seres humanos não deveriam apenas falar línguas diferentes, mas deveriam também lutar um contra o outro. É possível que seres de outros planetas estiveram cuidadosamente observando os avanços dos humanos e que intervieram, criando obstáculos como uma maneira de manter a humanidade longe de obter tecnologias poderosas? As coisas que são chamadas de Deus, de um lado, e Satã, diabo e demônios do outro. Para mim, quando eu leio o Gênesis, é exatamente a ideia de uma visitação extraterrestre. Tenho certeza de que há um Deus, não há dúvida disso, que há um poder superior. Mas em algum ponto da história, extraterrestres vieram a este planeta, nos criaram, talvez até terraformaram o planeta para que fosse adaptável à vida. Quando lemos os mitos de criação pelo mundo, uma das coisas que encontramos em todas essas histórias é a ideia de que os deuses buscaram criar um ambiente estável na Terra. A história do Gênesis pode ser vista como um guia passo a passo da terraformação da Terra. No primeiro dia, Deus e os deuses criaram o universo. No segundo dia, os deuses criaram o firmamento. Isso é descrito como uma cúpula ou uma fronteira separando o céu da terra. Depois veio o aparecimento das plantas e dos animais e mais tarde dos seres humanos. Eu sempre disse que a Terra é um planeta de experimentação. É bem possível que os alienígenas decidiram que, com o fim de limpar o planeta, eles precisavam de uma coisa de uma enorme magnitude, como o dilúvio de que a Bíblia fala. O dilúvio teve como fim principalmente erradicar as pessoas que estavam no planeta naquela época. Bom, Deus podia ser o extraterrestre, podia ter criado o dilúvio. É muito possível, é muito provável que, com o fim de erradicar uma espécie que eles podem ter alterado geneticamente e se equivocado, eles precisaram se livrar dela e começar tudo de novo. A maioria dos humanos na Terra e no decorrer da história acreditam que seres sobrenaturais são na realidade agentes. Eles estão fazendo essas coisas neste mundo, ou diretamente para nós, ou indiretamente. E, além disso, eles também estão enfrentando uma batalha ou uma luta e usando nós humanos como agentes, como procuradores, se assim podemos dizer, para lutar nesta batalha.
Quando pensamos nesta luta entre a luz e as trevas, trata-se do cenário do fim dos tempos da profecia cristã, que no fim dos tempos nós veremos uma batalha final entre os filhos da luz e os filhos das trevas, com a humanidade sendo as espadas nesta peleja. A profecia bíblica é clara. Nós reintegraremos com nosso destino universal uma restauração dos nossos elos do céu e da terra. O que significa um elo e união extraterreno e terreno. E quando o Messias vier, ele surgirá com um exército. Ele virá de algum lugar desta terra. A maioria acredita que seja dos céus. Como nós denominaríamos um exército invasor vindo dos céus? Não chamaríamos de um exército de anjos. Chamaríamos isso de uma invasão extraterrestre. Os seres humanos são, na verdade, soldados em uma guerra cósmica entre o bem e o mal? Se isso for verdade, nossas experiências com as forças da luz e das trevas ajudaram a nos preparar para a batalha final, a que nos reunirá com nossos criadores extraterrenos? Ou nós nos acharemos lutando contra essas forças? A ideia de que estamos vivendo o final dos tempos, não necessariamente o fim do mundo, mas o fim de um mundo, é global. Segundo alguns pesquisadores e estudiosos, este é o dia em que o mundo chegaria ao fim. Se todos os povos da Terra puderem se unir e viver mais em harmonia consigo mesmos e com o planeta, não haverá uma grande destruição. E dependendo de como você interpreta o encontro no roteiro, estamos exatamente nele. Mesmo a Bíblia cristã prevê com detalhes um terrível apocalipse de fogo. Existem muitas histórias como essa para alguém simplesmente descartá-las dizendo: peraí, todas essas histórias são inventadas. Eu pessoalmente acho que muitas histórias são falsas, porque as pessoas querem atenção, elas querem ser ouvidas. Mas ao mesmo tempo, sugerir que todas essas histórias sejam uma farsa é demais. Megido, Israel. Localizada a 18 quilômetros de Nazaré, essa antiga cidade é mencionada inúmeras vezes na Bíblia. Mais notavelmente no livro profético do Apocalipse. De acordo com os textos religiosos, foi fora dessa cidade, nas chamadas planícies de Megido, onde o poder do Deus Onipotente vai travar uma batalha final contra Satanás e as forças malignas. Os escritores cristãos do final dos tempos focam em algumas coisas: que o povo judeu voltará e retomará a Terra Santa, o que aconteceu há alguns anos. Que a nação finalmente estabelecida reivindicará Jerusalém, o que aconteceu há alguns anos. E que haveria uma grande expansão do território até se tornar uma nação muito grande. Finalmente, a reivindicação do templo, que é sagrado no Islã, mas deve ser tomado e restaurado ao seu estado original. É o lugar onde o Messias vai governar a terra antes do final dos tempos. O livro do Apocalipse é sem dúvida um dos livros mais complexos da Bíblia. E ele pertence a uma compilação à parte, que é chamado de Apocalíptico. É um livro que entrevê o futuro. Ali há uma batalha que será travada em um vale em Israel, que se chama Megido, ou Har Megido. Portanto, Armagedon conforme o termo. O próprio Satanás reunirá os exércitos do mundo em Megido para lutar contra Jesus Cristo. Satanás assume uma aparência mais física. Usa diversas tecnologias para escravizar cada vez mais a humanidade. E, por fim,
Eles se transformam basicamente em uma força geopolítica, essencialmente um ditador do mundo todo. O livro do Apocalipse descreve ainda que essa batalha será travada no céu e na terra. Os anjos vão descer do céu. Os demônios vão se espalhar por toda a terra para fazer uma destruição com espadas de fogo. E o Deus Todo-Poderoso vai fazer cair a devastação sobre a terra. O livro do Apocalipse é um documento bem assustador se o estudarmos e ficarmos pensando que essas coisas podem acontecer. Quero dizer, se você olhar para o que acontece no livro, temos cataclismos na terra, temos terremotos, chuva de fogos sobre a terra, anjos batalhando no céu. E depois, repetidamente, temos Satanás voltando. Ele ficou arrogante e perdeu a sua posição celestial. Ele foi expulso dos céus e caiu. Satanás comanda um exército de demônios unidos em uma busca de vingança para destruir a humanidade. O Satanás é a fonte da tortura, da morte e da destruição. Satanás é retratado como o inimigo de Deus, que tenta destruir as pessoas boas para fazer com que elas se tornem ruins, impedindo-as de serem salvas e de irem para o céu, de modo que possam ir para o inferno, onde ele está no comando. Mas será que essa profecia bíblica não é uma previsão do final do mundo, de cataclismo e de guerra? Haverá uma interpretação ainda mais profunda? O livro do Apocalipse nos fornece algumas das mais claras representações do que muitos modernos chamariam de atividade extraterrestre. Pense nisso. Temos seres sobrenaturais que voam através do cosmos, tocando trombetas, lançando fogo sobre a Terra. Temos um grande conflito entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Há um dualismo cósmico acontecendo, que envolve no final a reafirmação da autoridade divina sobre aqueles anjos rebeldes que tinham se perdido há muito tempo. Combate extraterrestre? Será que o livro bíblico do Apocalipse realmente pode estar se referindo a uma guerra galáctica? Uma aposta sobre o destino final da humanidade? Se sim, quem ou o que é Satanás? Ele é um demônio, o diabo, a personificação do mal? A maioria dos cristãos acreditam que os demônios são encarnações do mal dos outros anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião contra o Deus Onipotente. Eles têm nomes como Belzebu, Asmodeus, Maluk e Mammon, e se dedicam a corromper as almas da humanidade. Biblicamente falando, o demoníaco vem dos anjos caídos. Aqueles que caíram com Lúcifer durante as grandes guerras no céu. E o objetivo deles é enganar a humanidade para que sigam um mau caminho, para se apartarem de Deus. E se dividem em muitas classes. Eles têm as ocupações mais básicas lá de baixo e seguem por toda a extensão até o estrategista, que está governando nos bastidores os assuntos da humanidade. Essencialmente, dá para imaginar uma estrutura militar, com os generais, oficiais, agentes particulares. Há 9 níveis, que são anjos caídos de várias posições. Os de baixo servindo os de cima e, por fim, obedecendo Satanás. Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. Nossa concepção moderna de ET mudou, mas há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs, eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo, não eram deste planeta. Anjos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2010, quase 70% dos americanos acreditam em anjos.
Mas o que são eles? Enviados alados de Deus, como descritos na Bíblia? Existem sorridentes querubins nos observando em nuvens ao sabor do vento? Ou seria algo muito, muito maior? O conceito do que é um anjo, obviamente, é bem conhecido, ainda mais na cultura americana. E também existe nas culturas latina, grega e babilônica. Mas haveria uma origem alienígena ou extraterrestre para as histórias bíblicas do julgamento final? Há alguns milhares de anos, os extraterrestres vieram e criaram a primeira humanidade por uma mutação artificial. E é claro, um dia eles voltarão. E claro, o julgamento será em função do que eles esperavam que fizéssemos. E os que entenderem o que aconteceu no passado não ficaram chocados, porque sabiam e esperavam desde sempre o que vai acontecer. Na minha cabeça, será quando os extraterrestres genuinamente retornarão ao nosso planeta e se anunciarão, e nessa altura, os humanos que atingiram a iluminação se juntarão a seus irmãos, os extraterrestres, os antigos astronautas que nos criaram, e todos voltaremos às estrelas.